Graça e paz, boa noite. Depois de uma ministração dessa, talvez nós devêssemos ficar um pouco mais em reflexão e talvez para entender um pouco o que essa música quer dizer. O pastor André, de vez em quando, ele faz isso, né? Ele vai lá no fundo, né, do baú, para os mais antigos. Eu não sei se acontece com vocês, mas algumas músicas nos remetem lá atrás, tantas experiências vividas, né, no nosso caminhar, e essa é uma delas. E como é uma música linda, belíssima. Parabéns a Adriana, que Deus continue te abençoando nesse sentido. Antes da gente também, eu gostaria só de fazer também mais um comentário, que foi uma coisa também que mexeu muito comigo nesse final de semana. Fazia algum tempo que eu não vinha na noite culinária. Eu não sei quantos aqui, todos sabem que existe uma feira culinária aqui na igreja, uma vez por mês? Todos sabem disso? Fazia algum tempo que eu não vinha. E o Zias me provocou ontem, quando ele chegou 7 horas da noite, tinha um monte de fotos, né, postada no meu WhatsApp. O Zias tinha postado, aí não teve como eu deixar de vir. E foi uma noite agradabilíssima, viu? Eu queria cumprimentar e assim, externar, né, a minha admiração pelas pessoas que se dispõem a estar ajudando, a estar trabalhando, fazendo algum tipo de alimento que é servido aqui, que é vendido aqui. Então, que é uma maneira de agradecer, um agradecimento a todos aqueles que participam de alguma maneira da noite culinária. Fazia tempo que eu não vinha, achei até que fosse estar mais vazia, estava cheia, o tempo estava agradabilíssimo ontem à noite, não estava frio. Foi uma noite muito boa, né? Então, queria deixar essa palavra também de agradecimento àquelas pessoas que de alguma maneira trabalham na noite culinária, que é uma extensão, né, do ministério do Grifabel. Então estão todos de parabéns. Foi uma noite muito interessante, muito gostosa. A semana passada o pastor Vladek me pediu que eu trouxesse a palavra hoje aqui, né, e ele sugeriu, até porque, pelo que eu entendi, a irmã Rosilene falar na quarta-feira, nesse mês de julho nós estaremos falando sobre os planos de Deus para o homem. E aí pastor Vladek então me pediu, inclusive sugerir um texto que eu gostaria que os irmãos então abrissem suas Bíblias, que nós vamos fazer uma introdução no texto que o pastor Vladek sugeriu, que está em Provérbios 16. Nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 3, depois o versículo 9, e eu coloquei mais um versículo para que a gente possa ter uma noção do que são os planos de Deus e, por outro lado, o que são os planos do homem. Nós vamos estar falando, discorrendo um pouco com os irmãos sobre isso. Essas 3 passagens dizem assim. Eu estou usando uma Bíblia de estudo chamada NTLH, chama Nova Tradução na linguagem de hoje. Então provavelmente a minha tradução está diferente da de vocês, mas não há nenhum problema, vocês vão seguindo na Bíblia que você tem em mãos aí, ou no seu celular, mas procure acompanhar o texto. Diz assim, na minha versão: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Versículo 9: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E o 25: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Na minha versão diz assim. Amados, quais serão então os planos de Deus? Hoje pela manhã, o Betão trouxe também uma palavra para nós, falando sobre um dos aspectos que está ligado diretamente aos planos de Deus, que é a questão do tempo. Na verdade, nós estamos muito ligados ao tempo. Nós vivemos num mundo e numa sociedade que vive a 1000 por hora, e por conta de todo esse ritmo de vida que nós vivemos, nós também queremos tudo ao nosso tempo.
com certeza, o tempo de Deus, como os planos de Deus, são diferentes do nosso tempo, dos nossos planos. O Betão falou isso de manhã, né, sobre essa questão do tempo, e a gente tem que ter uma atenção sobre isso. Né? Será que nós não estamos querendo encaixotar Deus e colocá-lo de tal maneira contra a parede, para que Ele faça tudo no nosso tempo e não no tempo dele? E quando Ele não faz no nosso tempo, será que isso não nos traz um certo sentimento de frustração? A gente tem que pensar nisso também. Quais serão os planos de Deus? Existem várias passagens na Bíblia, eu escolhi 3 delas para que a gente possa, né, partir, né, de uma visão ampla do que para mim deixa muito claro quais são os planos de Deus para o homem. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu não vou ler todo o versículo. Jeremias 29:11 é um texto conhecido, o texto de Jeremias, quando Deus fala, na minha versão diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. João 10:10 é um outro texto muito conhecido que diz, né, que o nosso inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então nós já vimos, né, que Deus está falando de paz e esperança em Jeremias, que Ele tem para nós, é um plano dele para nós, um plano dele para a humanidade. Mas Ele também está falando que Ele quer para nós vida em abundância. Não é só vida, é uma vida especial, é uma vida em abundância. E João 3,16 também é um texto que todo mundo conhece. O que Ele quer para nós, no final das contas, é que nós tenhamos a vida eterna. Por isso que Ele fala em João 3,16 que Ele envia o Seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só essas 3 passagens trazem para nós promessas poderosas e que nos enchem de segurança. E nós poderíamos parar por aqui, porque de uma maneira geral, numa visão ampla, está muito claro o que Deus quer para a humanidade. Nesses 3 versículos, pelo menos para mim, está muito claro o que Ele quer para nós, nesses 3 versículos que nós acabamos de ver. Mas, amados, será que tudo isso se resume nas bênçãos que nós poderemos receber? Será que tudo aquilo que as pessoas dizem que você vai conseguir ao se tornar crente, será que essas coisas vão acontecer? E se não acontecerem? E se a doença chegar? E se a morte chegar? E se o seu relacionamento familiar entre pai e filho, filho e pai, irmão com irmão, se esse relacionamento ficar conturbado? E se o seu casamento estiver por um fio? E se você perder o emprego? E se a oferta que você deu na igreja, pensando em receber um favor divino, não se tornar realidade? Quais são os planos para as nossas vidas? Eu creio que Deus quer preparar o homem, mas nos preparar para algo muito mais profundo, algo que extrapola a ideia de um relacionamento baseado em vantagens e favores. Deus quer preparar o homem não para viver os planos do próprio homem. Deus quer preparar o homem para viver os planos do próprio Deus. Tem um texto que deixa muito claro, o próprio texto que nós acabamos de ler em Provérbios deixa muito claro que há uma diferença muito grande e muito transparente a respeito do que são os planos de Deus e o que são os planos do homem. Se você quiser abra sua Bíblia em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Amados, o coração do homem ele é enganoso.
E muitas vezes nós começamos a fazer e a estabelecer planos que estão no nosso coração. E é por isso que às vezes a gente se frustra, porque às vezes aquilo que nos é prometido não chega. Não chega de uma maneira definitiva, ou às vezes não chega no tempo que nós queremos, como eu já falei. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é a sua expectativa, não sei se você já é convertido, se não é. Eu não sei quais são as suas dificuldades, seus sofrimentos, suas dores. Mas eu sei que o nosso Deus tem um plano especial para a sua vida. Talvez não seja o plano que você está estabelecendo, porque talvez sejam planos que você estabelecendo no seu coração humano, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para a sua vida. Infelizmente, principalmente no meio evangélico, se difundiu muito uma ideia dessa de troca, de que nós, quando nos convertemos, passamos a ser pessoas especiais, em que o sofrimento e a dor não chegam, de que você é poderoso, de que tudo aquilo que você pede, Deus vai dar, de que você é cabeça e não cauda. Essa ideia está muito difundida no meio evangélico. E é verdade que isso nos atrai. Quem não quer ser rico, poderoso, cheio de conhecimento e de autoridade? Todos nós queremos. Quem não quer prosperidade? Essa prosperidade que tem sido vendida por aí. Todos nós queremos, isso nos atrai. Mas Deus quer algo diferente para nós, eu tenho certeza absoluta disso. Deus quer nos preparar para os planos dele. E aí, a pergunta que eu faço para os amados, e a partir daí nós vamos entrar num outro texto, que é isso que eu quero trabalhar hoje à noite com os irmãos. Mas esses planos que você estabeleceu como prioridade na sua vida, e que talvez não sejam os planos de Deus, se esses planos não acontecem, como isso te impacta? O que isso vai significar para você? E qual a resposta que você vai dar quando às vezes o plano que você estabeleceu para a sua vida não acontece? Qual é a sua reação? Como isso vai influenciar o seu relacionamento com Deus? Como isso tem influenciado no seu relacionamento com Deus? Alguns autores dizem, amados, que a gente recebe muito menos do que pede. Porque eu acho que Deus está cuidando disso para nós, de nos dar na hora certa aquilo que realmente a gente precisa. Sabe por quê? Porque tem muita gente pedindo muita besteira. Porque são planos do coração do homem e não são planos do coração de Deus. Então agora eu queria de compartilhar uma história com vocês e ver o que a gente pode apreender dessa história que se encontra no Velho Testamento. É uma história também que todo mundo conhece, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que a gente pode aprender dessa história de um homem do Velho Testamento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Talvez alguns, a gente já leu tantas e já sabemos tanto a respeito da história de Jó, que talvez a gente nem precise abrir a Bíblia, porque a gente já ouviu isso, e tem isso tão fortemente guardado na nossa mente, talvez você não precise mais. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. O que a gente aprende com a experiência de Jó em relação aos planos que Deus tinha para Jó? Você já pensou nessa história? Com certeza, no mundo que nós vivemos, pela sociedade que a gente tem, a cultura que a gente tem, as influências que nós temos, nós teríamos uma atitude de rebeldia diante de Deus, porque Deus testou Jó. E é nessa experiência de entender o que Deus quer, de entender quem Deus é que eu acho que faz a diferença na vida de Jó e pode servir para nós também. Então, nós vamos ler alguns versículos
dessa história de Jó. Capítulo 1 de Jó. Jó no capítulo 1, versículo 1. O que nós lemos aí? Na minha versão diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Amados, então na história de Jó, e o que eu posso trazer para a minha vida e para a sua vida hoje, em primeiro lugar, é que apesar de Jó ser um homem temente a Deus, um homem bom, um homem íntegro, um homem honesto, isso não impediu Jó de se livrar de dores e sofrimentos. De uma hora para outra, um homem que era poderoso naquela região, um homem rico, perde tudo. Ele perde a família, ele perde a sua riqueza e perde a sua saúde, porque ele fica acometido de uma enfermidade. Então, de uma hora para outra, uma situação de conforto que ele tinha, experimentava e vivia com a sua família, se transforma numa experiência de dor e sofrimento. Apesar dele ser um homem temente a Deus, um homem bom e honesto, de não fazer nada de errado, ele experimenta a dor e sofrimento. O que eu aprendo com isso? Que independentemente de eu ser um cristão, de procurar levar uma vida mais próxima de Deus possível, isso não impede de que na nossa vida, nesse mundo, nós experimentemos dor e sofrimento. Isso a gente aprende com Jó. E uma coisa eu queria deixar claro para os irmãos também: a gente não pode confundir, porque a gente faz essa confusão entre bênção e êxito. Bênção é uma coisa e êxito é outra. Um traficante que consegue vender uma tonelada de cocaína, ele tem êxito naquilo que ele faz. Mas será que ele foi abençoado por Deus na sua atividade de delito? Não, mas ele teve êxito. Tantos empresários, tanta corrupção que a gente tem visto no Brasil, essas pessoas alcançam êxito. Muitos ficam milionários. Eles já alcançaram êxito, mas eles são abençoados. Se nós fôssemos fazer esse tipo de avaliação, uma pessoa que nós teríamos que julgar que não alcançou e não foi abençoado por Deus foi o próprio Jesus, que acabou morrendo na cruz, crucificado com o aval dos seus próprios irmãos, os judeus. Então, amados, o fato de nós experimentarmos bênção não tem nada a ver com êxito. A gente confunde, e às vezes a gente quer êxito, mas não quer a bênção de Deus. E às vezes a gente busca o êxito sem levar em consideração se nós estamos sendo abençoados ou não. Jó, apesar de todo o relacionamento que ele tinha com Deus, que a gente vai ver que tem algumas coisas a respeito desse relacionamento, ele experimenta dor e sofrimento. Deus não promete que estaríamos livres de dor e sofrimento, mas que o resultado final das coisas fará com que a glória de Deus se manifeste e que serve também para o benefício da própria pessoa que passou por esse momento de dor e sofrimento. Nós não estamos isentos de dor. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa história, já no capítulo 1, versículo 1, é que dor e sofrimento faz parte do nosso caminhar, independente da minha vida com Deus ou não. A segunda coisa que eu queria deixar com os irmãos está em Jó, capítulo 1, dos versículos 20 a 22. Apesar de estar experimentando essa transformação radical de uma vida de conforto, uma vida de dor e sofrimento, uma coisa que eu aprendo com Jó nesses versículos é o seguinte: olha o que está escrito no texto. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza,
rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. A segunda coisa que eu aprendo com Jó é que o texto está falando, momento de tristeza. Ele não estava alegre com o que estava acontecendo. Ele não estava sendo hipócrita, dizendo que não estava acontecendo, não. Ele estava experimentando momentos de tristeza, de dor e sofrimento. Mas sabe o que ele fez? Numa atitude de humildade, o que ele faz? Ele se humilha e ora a Deus. Ele não peca, ele não pragueja contra Deus, ele o adora, mesmo diante da dificuldade que ele estava passando. Então, amados, a segunda coisa que eu vou deixar com os irmãos é que, independente da situação que nós estivermos vivendo, uma coisa deve estar clara no nosso coração: nós devemos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nós devemos adorá-lo, independente da situação que nós estejamos vivendo. Isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Talvez seja fácil para nós que talvez não estejamos passando por momentos de dificuldade, mas é difícil você falar para um pai que perdeu uma filha pequena com câncer, de que ele tem que continuar adorando a Deus. Não é fácil, mas é isso que o texto nos ensina, que nós devemos, independente daquilo que nós estivermos vivendo, nós devemos adorar o nosso Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A terceira coisa que a gente aprende nessa história, vamos avançar um pouco ao texto, capítulo 3, e aí a gente vai ler dos versículos 1 a 10, eu vou ler rapidamente. Mesmo um homem como Jó, ele pode ser enganado pelo seu coração carnal. Amados, mesmo eu tendo uma experiência, nós tendo experiências com Deus, experiências agradáveis, positivas, com respostas positivas de Deus no nosso caminhar, nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração. O que acontece nessa parte da história de Jó? Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldita seja o dia que eu nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apague a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo o sofrimento. Amados, independente do tempo de vida que eu tenho com Deus, independente de onde eu estou no meu caminhar, nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E Jó, em determinado momento, ele começa também a questionar o próprio Deus. E como nós fazemos isso? Como nós questionamos as coisas que vêm sobre nós? Como a gente questiona Deus por aquelas coisas que estão acontecendo conosco? Como a gente não aceita que outras coisas boas aconteçam com pessoas que a gente julga serem piores que nós? Como a gente faz esse tipo de julgamento? Jó também fez. Em determinado momento ele não aguentou a pressão e aí começou a questionar a Deus por aquilo que estava acontecendo. Então, cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Cuidado, porque ele não tenha esse poder sobre nós
e faça com que a gente se afaste de Deus e comece a questionar aquilo que Deus tem separado para nós. O quarto ponto, e avançando mais no texto ainda, e vocês sabem que tem uma parte da história do livro de Jó, que aí começa uma discussão entre seus amigos o acusando e tal. E mais lá no fim da história a gente encontra a quarta característica nessa história de Jó que eu queria deixar com os irmãos. Se encontra em Jó 42, no versículo 1. Então, lá no final da história, a gente entende também algumas coisas a respeito disso, e com isso eu vou caminhando para o final. Lá no capítulo 42, a gente percebe que Jó era um homem humilde, um homem capaz de refazer os seus próprios pensamentos, porque ele começa a reconhecer algumas coisas em Deus, algumas coisas que ele nem via, que ele não percebia. Então Jó começa a reconhecer algumas coisas. E como isso pode servir de exemplo para nós. Então, algumas coisas que Jó reconhece. Primeiro, Jó 42:1. Nada é impossível para Deus, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, depois de tudo aquilo que Jó passou, ele chega lá no final da história e reconhece algumas coisas que ele não estava percebendo em relação a Deus. Talvez pelo próprio relacionamento que ele experimentou com Deus, apesar de ser um homem temente a Deus. Agora era diferente. Agora a história se torna diferente. E aí ele começa a reconhecer algumas coisas. Que coisas fantásticas ele reconhece. Primeiro, ele reconhece que os planos para Deus não há impossível. Como a gente é limitado, talvez porque o nosso relacionamento ainda seja como era o de Jó, como a gente vai ver para frente um pouco. Precisava de alguma coisa para ele entender e para ele reconhecer que nenhum dos planos de Deus para ele poderiam ser impedidos. Amados, os planos de Deus para a nossa vida não vão ser impedidos. Nada pode impedi-los, porque o nosso Deus é soberano. Nós precisamos reconhecer essa soberania de Deus, confiar, ter um relacionamento estreito, para que a gente entenda que os planos de Deus para nós não poderão ser impedidos por nada nesse mundo. E isso vai fazer toda a diferença no nosso entendimento e no nosso caminhar. 2. Jó reconhece a sua ignorância diante da sabedoria e majestade de Deus. O que está escrito em Jó 42, no versículo 3? Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó reconhece a sua insignificância, a sua ignorância diante da sabedoria, da majestade, do controle, do poder, da autoridade de Deus. No final da história, Jó começa a ter esse entendimento. E ele reconhece que ele é muito limitado para entender, como nós somos às vezes muito limitados para entender aquilo que Deus quer para nós. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é infinitamente sábio, poderoso e que vai fazer cada vez muito mais para nós. Mas nós precisamos ter esse relacionamento a tal ponto que a gente comece a entender essas coisas.
porque às vezes parece que os nossos olhos estão, como diz a palavra também, cheios de escamas, e a gente não consegue às vezes ver aquilo que Deus tem feito por nós. Jó começa, depois de toda a experiência dele, ele reconhece que ele é ignorante para entender a sabedoria de Deus. Terceira coisa que a gente destaca nesse texto: Jó reconhece que seu relacionamento com Deus era um relacionamento distante, era só de ouvir falar, que o impedia de entender quem era Deus e o que ele tinha planejado para a sua vida. 42, versículo 5: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amados, esse versículo sempre mexeu muito comigo. Sabe por quê? Porque às vezes as nossas vidas, a minha vida, ela é assim. A gente tem um relacionamento com Deus de ouvir falar. A gente se impacta com aquilo que acontece na vida do meu irmão, mas eu mesmo não tenho esse tipo de experiência. Por quê? Porque o meu relacionamento é distante, é de ouvir falar, falta intimidade, falta relacionamento, coisas de amigo que a gente tem aqui no nosso mundo secular, e talvez a gente conheça mais um amigo, tenha um relacionamento mais íntimo com o amigo que a gente tem com o nosso Deus. Eu sou o primeiro a levantar a mão em relação a isso. Como a gente precisa se aproximar de Deus e deixar de ter um relacionamento só de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus em essência, um relacionamento íntimo, de confiança, de descanso nele. Jó foi um homem que entendeu isso, que o relacionamento dele precisava ser transformado para que ele pudesse experimentar algumas coisas que até então ele não tinha experimentado. Então, uma das coisas que a gente aprende também aqui é que nós precisamos mudar o tipo de relacionamento que nós temos tido com o nosso Deus, para que a gente possa entender quais são os planos de Deus para a nossa vida, porque senão a gente não vai entender e a vida vai passar. Jó reconhece que precisa se arrepender da postura de dúvida e arrogância em relação ao Senhor. Jó 42, versículo 6 diz assim: Por isso eu estou envergonhado. Veja a posição de Jó. Jó se sente envergonhado pela arrogância, pela soberba que ele teve em relação a Deus, um Deus que ele conhecia de ouvir falar. Como às vezes a gente faz isso com Deus, a gente é arrogante, questiona, e no entanto falta relacionamento, falta intimidade. Jó reconheceu, ele se sentiu envergonhado, e talvez a gente precise ter esse tipo de experiência, de pedir perdão a Deus, de nos sentirmos envergonhados por aquilo que a gente tem feito, por aquilo que a gente tem sido, por aquilo que a gente apresenta para Deus. Talvez a gente esteja precisando fazer isso, para que a gente possa começar a enxergar aqueles planos que Deus tem para nós. Concluindo, e o final da história de Jó é fantástico, sabe por quê? E aí eu falo até para os mais experientes como eu, já cheguei também naquela faixa de experiência, né? Já passei dos 60, então uma coisa muito interessante, vejam que Deus, né, abençoou Jó de uma maneira muito maior no seu terço final de vida de como ele tinha abençoado Jó no começo da sua vida. O texto fala que ele foi mais abençoado no terço final de sua vida, ou seja, tudo aquilo que ele passou, sofreu e perdeu, Deus recompensou e o abençoou muito mais. Significa que Deus estava com o olhar sobre Jó e que ele tinha planos para Jó. E aí a gente volta ao começo e a gente vê que os planos de Deus eram com Jó, para que ele tivesse vida, para que ele tivesse vida em abundância. O final da história de Jó mostra isso, que ele foi muito mais abençoado como no começo de sua vida. Amados, fechando, eu quero dizer para os amados que a minha oração, talvez mais
para mim do que para vocês é que a gente perceba, primeiro, que existe uma diferença muito clara entre planos que são de Deus e planos que são do homem. Segundo, a minha oração é para que você opte pelos planos de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são eternos. Os planos do nosso coração carnal, eles são passageiros e muitas vezes são frustrantes, porque às vezes a gente não alcança esses planos, porque foram planos estabelecidos pelo homem, não por Deus. A minha oração nessa noite é que você opte por planos que venham do Senhor, que nós tenhamos muito cuidado naquilo que a gente estabelece como planos para as nossas vidas, porque às vezes a gente faz no nosso próprio desejo, o desejo do nosso coração, que é enganoso. Que nós estabeleçamos relacionamento de intimidade com Deus, de tal maneira que mesmo nos momentos de dificuldades e de sofrimento, nós tenhamos a certeza de que o nosso Deus tem os melhores planos para as nossas vidas. Amado, isso é uma verdade. Eu não sei, falei isso no começo, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei que tipo de experiência você está tendo, que tipo de dor você está sentindo. Eu não o conheço, mas eu sei de uma coisa: Deus está do seu lado, Deus está caminhando contigo. Não se esqueça disso. Da mesma maneira como Ele esteve com Jó no passado, Ele está conosco nos dias de hoje. Que a gente aprenda a reconhecê-lo e que nós tenhamos uma experiência verdadeira com Ele, não de ouvir falar, mas experiência do dia a dia, de intimidade, de relacionamento, de proximidade. Saiba que Ele está do nosso lado, que Ele está do seu lado, e que você vai poder experimentar com certeza na sua vida, assim como Jó experimentou, dias de bênçãos, porque, como nós vimos, o que Deus quer para nós é que nós sejamos seres humanos felizes, mas que nós tenhamos a sabedoria de optar pelos planos que vêm de Deus e não pelos planos que muitas vezes nós fazemos, mas que não são planos de Deus, são planos do meu coração carnal e que às vezes trazem muito mais sofrimento que aquilo que a gente já está experimentando. Que Deus te abençoe e dê discernimento para que você possa fazer a melhor escolha. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.